Equações diferenciais. Para você entender bem o que é uma equação diferencial, tem que estar claro para você o que é uma equação, a princípio. O que define uma equação? Uma equação é qualquer expressão matemática que tenha uma igualdade e uma incógnita. Por exemplo, se eu escrever x mais 5, é uma expressão matemática, mas ainda não é uma equação. Mas se eu colocar x mais 5 igual a 7, temos uma equação. É como se fosse uma balança, né, onde o igual aqui divide a expressão em duas partes. E por trás de toda equação existe uma pergunta, a famosa pergunta, né, qual é o valor do x? Então essa é uma equação porque tem uma igualdade e porque tem uma incógnita, tá bom? E uma equação pode ter solução única, pode ter várias soluções, pode não ter solução. A solução dessa equação em particular é conhecida e é única, x é igual a 2. Quando a gente fala de equações diferenciais, além de uma equação, né, o termo diferencial está relacionado a derivadas. Então, equações diferenciais são expressões matemáticas, são equações que envolvem derivadas. Por exemplo, quando escrevemos y' igual a 2x, é uma equação? Sim, tem incógnita, tem igualdade, porém aqui existe uma parte que envolve a derivada, no caso de primeira ordem. Tá? Aqui, então, a gente fala que é uma equação diferencial de primeira ordem. Se escrevemos y, duas linhas, mais 2x, mais y' igual a y. É uma expressão matemática, é uma equação, porque tem igualdade, tem incógnita, e é uma equação diferencial de segunda ordem. A gente sempre classifica a equação diferencial, a ordem dessa equação diferencial, pela maior derivada. Tá? Aqui temos uma equação diferencial de primeira ordem, e aqui temos uma equação diferencial de segunda ordem. E podemos trabalhar com equações diferenciais de qualquer ordem. Tá bom? Ok. Uma equação diferencial, ela nasce dentro de um contexto, que é o exercício de pegar uma situação, um problema, seja de uma situação da física, da química, da biologia, né, da parte financeira, e dentro desse contexto encontramos, né, a gente vê nascer uma equação diferencial. Então, um exemplo clássico aqui, só para ilustrar o problema, é a questão do crescimento populacional. Então, só para você ver aqui como é o nascimento de uma equação diferencial. Então, considere aqui T, a nossa variável, é o tempo. Tá bom? E P é uma função desconhecida que representa a população em um instante T. Então, P é uma função que depende do tempo. Tá? Então, a princípio, temos a seguinte hipótese. A variação do crescimento populacional com relação ao tempo é algo proporcional à população. Então, essa sentença, né, que a gente toma como verdadeira a princípio, depois a gente pode ir, né, corrigindo ela, aprimorando, mas a princípio é uma situação, é uma sentença aceitável. Dizer que a variação da população, a taxa de variação da população depende do tempo, e dizer que essa taxa é proporcional à população, tem algum sentido. Tá? Então, né, ignorando todas as outras questões que envolvem o crescimento de uma população, considerando apenas essa premissa, que a taxa de crescimento é proporcional ao tamanho da população, a gente escreve essa expressão, que é uma equação, porque tem igualdade, tem incógnita e envolve derivada. Isso aqui, em outras palavras, é a derivada de P igual a uma constante qualquer vezes a própria função P. Então, é uma equação diferencial, sim. E de que ordem? De primeira ordem. Tá bom? Bom, uma candidata à solução, né, dessa equação, a pergunta que está por trás dessa equação aqui é descobrir a função P. Qual é a definição da função P
né? Que expressão matemática é o modelo, qual o modelo matemático da função P, que depende de T, do tempo, que representa a população num instante qualquer. Então, o objetivo é esse, descobrir essa função. Então, a pergunta que está por trás de toda a equação diferencial não é encontre o valor do x, né? Voltando aqui na tela anterior. A pergunta aqui é encontre o valor do x. A pergunta aqui não é para encontrar o valor do x. Eu não quero isso. Aqui é para encontrar a função y desconhecida. Eu poderia até escrever assim, ó. Qual é a expressão que eu completo aqui o quadradinho, cuja derivada é igual a 2x? Então, essa é uma observação importante. Enquanto numa equação simples, a pergunta clássica é ache o valor de x, descubra o x desconhecido, em uma equação diferencial, a pergunta clássica é encontre a função y. Encontre a função y que satisfaça tal equação. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, eu posso supor que é a população t, eu tenho um palpite. É sempre uma exponencial de c vezes t. Será que está certo isso? Será que não está? Como é que eu verifico se uma dada função é ou não solução daquela equação? É só a gente derivar e substituir aqui na equação. Se a minha candidata à solução satisfazer a equação, ela é solução. Se não satisfazer, ela não é. Essa abordagem você pode aplicar para qualquer tipo de equação, para qualquer ordem. Primeira, segunda ordem, terceira ordem, de 10ª ordem. Claro, você vai ter que fazer muitas contas. Mas se você já tiver uma candidata, você pode julgá-la verdadeira ou não, solução ou não, basta substituir na equação. Tá bom? Agora, calcular, realmente, colocar a mão na massa e calcular a solução, a gente vai ver alguns casos. A princípio, alguns casos de primeira ordem. Mas, por exemplo, para início, né, nesse exemplo aqui, vamos só julgar se essa função aqui é ou não solução. Então, a derivada de P com relação a T. Você sabe derivar a função exponencial, que é ela mesma, regra da cadeia, vezes a derivada da função que está dentro, minha variável aqui é T, tá? Então, ó, ficou C. K, derivada de P. Aqui é a própria função P, né? É E elevado a C vezes T. Então, observa aqui que se eu fazer aqui C igual a K, então vou corrigir aqui, ó. Vou colocar aqui KT, tá? Então, aqui também é uma constante qualquer, só para você ver aqui de cara que realmente satisfaz a equação. Então, essa função é sim solução dessa equação diferencial. A princípio eu não sei se é única, mas se eu derivei, substituir e vi que a sentença é verdadeira, eu posso garantir que essa é uma solução da equação diferencial. Aliás, uma não, né? Uma vez que eu tenho aqui K, para cada K que eu tomar, eu vou ter uma função que é a solução. Okay? E os gráficos da função exponencial são curvas exponenciais. Então aqui seria curvas inteiras, tá? Curvas exponenciais inteiras. Mas dentro desse contexto, o t é o tempo, então eu vou considerar só o t positivo. Então por isso que eu coloquei já essa figura aqui, desconsiderando a parte do gráfico das curvas exponenciais no território t negativo. Uma vez que t nesse contexto é o tempo e não faz sentido o tempo negativo, então vamos considerar a parte dos gráficos exponenciais só com t positivo. Além disso, também teríamos exponenciais com valores de p negativo. Matematicamente isso é possível. Porém, nesse contexto, p para mim é o tamanho da população. Não existe tamanho da população negativo. Então também desconsiderei as soluções passíveis, né, vindo aqui da expressão com p negativo. Então a gente ficou só com essa parte aqui. Essas são algumas das soluções da equação diferencial. Então toda solução de uma equação diferencial vai ser uma família de funções. Tá bom? Então essa é a nossa introdução. O próximo passo, dentro dessa modelagem, seria aprimorar. Por exemplo, a gente sabe que uma população
O crescimento populacional não depende só do tempo, né? Depende do meio em que aquela população vive, depende da questão do ambiente, né? Se tem alimentos, se tem recursos, enfim, se tem doença, se não tem doença. Então, existem outras variáveis que explicam o crescimento populacional. Então, outro modelo matemático que representa o crescimento populacional seria esse aqui, ó. Tá bom? Onde nós temos a seguinte sentença: a taxa de variação da população com relação ao tempo é sim proporcional à população, mas temos um fator de correção, que é essa parte aqui. O que eu estou querendo destacar aqui para vocês? Como é que se nasce uma equação diferencial? Então, dentro de um contexto, você vai tentando exprimir, né, os seus objetivos e você escreve equações matemáticas que modelam aquela situação. E vai corrigindo, vai aprimorando essas equações. E percebe que é uma equação diferencial? Isso aqui é uma equação que envolve derivada de primeira ordem. Então, essa expressão aqui também é uma equação diferencial de primeira ordem. Aí, então, só para ilustrar, nosso curso aqui não será um curso de modelagem, mas é só para ilustrar para você como é o nascimento de uma equação diferencial. Por exemplo, aqui, dentro desse contexto, podemos chegar nessa equação diferencial aqui, que diz o seguinte, que a taxa de variação da população com relação ao tempo é proporcional ao tamanho da população, mas tem um fator de correção. Por exemplo, que depende é sempre tamanho da população dividido por uma constante K. Ok? Essa constante K quer dizer o seguinte: se a população for maior do que K, imagine que aqui eu tenho um valor K específico. Ok? Esse aqui é o valor K. Se a população for maior do que K, essa razão aqui será maior do que 1 ou menor do que 1. Se P for maior do que K, a razão entre P e K vai ser maior do que 1. Ou seja, aqui eu tenho 1 menos um valor maior do que 1. Eu vou ter um fator aqui negativo. Isso quer dizer que a taxa de variação da população com relação ao tempo vai ser negativa. Se P for maior do que K, a minha população não vai crescer. Ela vai decrescer. Tá? Se a população for menor do que K, se o tamanho da população estiver aqui, para valores menores do que K, essa razão P dividido por K é menor do que 1. Logo, aqui eu tenho 1 menos um valor menor do que 1, que dá um valor positivo. Ou seja, a taxa de variação nesse contexto é positiva. Ou seja, a população está crescendo quando a população é menor do que K. Tá? Então, K aqui é um valor de corte. Se a população for maior do que K, a população decresce. Se a população for menor do que K, a população cresce. E se a população for igual a K, essa razão é igual a 1. Não é isso? Então, isso aqui vai ser igual a 1. Então, isso aqui dá 0. Então, a taxa de variação será 0. Ou seja, a população não vai nem crescer, nem crescer. Tá, okay? Então, K aqui é o que a gente chama de solução de equilíbrio. Se a população alcançar esse valor, né, essa constante K, ela entra em equilíbrio. Se ela for menor, ela cresce. Se ela for maior, ela decresce. Então, aqui temos mais um exemplo de uma equação diferencial e como ela nasceu nesse contexto aqui de estudar o crescimento populacional. Ok? Então, no geral, uma equação pode, né, nascer de um contexto químico, financeiro, ou, né, social, físico. Então, mas desses vários contextos vai chegar um momento que nós teremos uma equação diferencial em nossas mãos. E como é que a gente resolve essa equação diferencial? Que pode ser de primeira, segunda, terceira ordem, enfim. Então, o primeiro passo é julgar se uma solução é ou não, se uma função é ou não solução de uma equação diferencial. Por exemplo, tenho aqui, ó, derivada segunda mais a derivada segunda de uma função desconhecida
mais duas vezes a derivada primeira dessa função desconhecida, mais essa função desconhecida é igual a zero. Quem é essa função? Qual é a função desconhecida? Satisfaz essa equação diferencial aqui, que nasce dentro de algum contexto, que não é o caso agora. O nosso caso aqui é só resolver essa função. Mas também nós não vamos resolver. Se eu tiver uma solução, uma candidata, por exemplo, será que y igual a e elevado a menos t é solução? E aí? Sem calcular, que eu não sei calcular ainda equações dessa ordem, mas julgar se uma função candidata à solução é ou não, eu sei. É só derivar. Tá? Então, por exemplo, a derivada primeira dessa função aqui é e. Vou botar aqui a derivada primeira, é ela mesma, regra da cadeia, derivada da função que está dentro é menos 1. Tá? E a derivada segunda repete a constante, derivada de e elevada a qualquer coisa é ela mesma, regra da cadeia, multiplico por menos 1 de novo, acaba ficando com coeficiente positivo. Então aqui nós temos o seguinte. Aqui nós temos a função original, a derivada primeira e a derivada segunda dela. Se eu substituir aqui, ó, a derivada segunda dela é e elevado a menos t. Duas vezes a derivada primeira. Mais a função original. Que essa equação será igual a zero? Será que essa função é igual a zero? Olha aqui. E mais e, temos 2e elevado a menos t. Menos 2e elevado a menos t, que é sim igual a zero. Ok? Então, essa função aqui satisfaz essa equação diferencial. Conclusão. Ela é ou não solução? Sim, ela é a solução. Então, o objetivo dessa aula é isso. Entender o que é uma equação diferencial, uma expressão matemática que tem igualdade, que tem derivadas, e a ordem dela é dada pela maior derivada. No caso aqui, uma equação diferencial de segunda ordem. Poderia ser de qualquer ordem. Se você tiver uma candidata à solução, seja ela de qual ordem for, você sabe julgar se ela é ou não solução. É só derivar e substituir. Tá? Mas a gente não vai ficar só nisso. Nas próximas aulas, a gente vai começar a resolver alguns casos, iniciando pelas equações diferenciais de primeira ordem. Tá bom? Então, até a próxima aula.